Olá, o meu nome é Andressa Mendonça e esta é a minha tentativa de entrar para o mundo do YouTube depois de muitos pedidos. Eu honestamente não sei se será o primeiro de muitos vídeos ou se será o primeiro e último, mas estou arriscando. E no episódio de hoje, e aí eu falo episódio porque eu tô tão viciada já em gravar o podcast, porque quem não conhece, eu também tenho um podcast chamado Pode Tanto, e lá no Instagram eu também falo sobre livros através da conta Leio Tanto, e agora estou aqui também no YouTube. E a ideia do vídeo de hoje surgiu depois de eu ter lido Felicidade Clandestina, que é um livro de contos da Clarice Lispector. E a minha ideia inicial era pegar um conto e expor aqui alguns comentários sobre esse conto. Só que nesse exercício eu comecei a lembrar de como a obra da Clarice consegue me impactar como um todo. E para exemplificar isso, eu trouxe A Paixão Segundo GH, que é um livro da Clarice Lispector. Porque, como eu falei, a Clarice ela consegue me ajudar a organizar alguns nós que ficam aqui dentro. E é por isso que eu acredito tanto que o livro é um objeto de necessidade básica, não é algo supérfluo, não é um objeto. Tanto que quando as pessoas me perguntam por que eu leio tanto ou por que eu falo sobre os livros, eu sempre digo que é porque os livros me ajudam a viver melhor. Em que sentido? Os livros me ajudam a ter uma espécie de organização interna. E eu falo isso a partir desse lugar de fala de uma mulher meio caótica, né? Que carrega bandeira, que parece que carrega todos os sentimentos do mundo. A gente que é assim precisa de algumas ferramentas para conseguir lidar, para a gente conseguir ser a gente, porque a coisa mais fácil do mundo é a Andressa não ser Andressa. Há uma parte da Andressa que não quer que a Andressa seja Andressa. Então eu leio para que eu consiga ser eu e para que eu consiga sustentar quem eu sou de alguma forma. Porque às vezes eu não consigo nomear algumas emoções que estão muito embaralhadas aqui dentro. Eu não sei que nome dar. E aí eu lembro de um verso que mesmo que não dê pronto ali o nome do sentimento, o nome da emoção, acaba revelando algum aspecto e serve para eu mapear aquilo que eu estou sentindo. Ou às vezes também acontece de eu achar que estou muito bem e de repente eu leio o trecho de um livro ou tenho um contato com algum personagem que abala de tal forma as minhas estruturas que o meu movimento é de levantar a cabeça, né, tirar os olhos dos livros e ser afetada por um silêncio estrondoso ou sentir a necessidade de sair falando para todo mundo sobre aquele livro, mandar áudio para todos os meus amigos sobre aquela descoberta que parece o segredo do universo e que é grande demais para ficar guardado aqui dentro de mim. Eu perdi a conta de quantas vezes eu entrei lá no sertão de Minas, sentei para ouvir um jagunço falar e depois de ouvir o que ele tinha para me falar, eu percebi que eu estava sendo mais Andressa do que nunca. É sobre isso que eu estou falando, sobre conseguir ser quem eu sou e ser tão inteira como aquele poema, né? Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa e põe quanto és no mínimo que fazes. Só assim, em cada lago, a lua toda brilha ou inteira brilha porque alta vive. E é do Ricardo Reis, o heterônimo do Fernando Pessoa. E eu lembro que a minha primeira experiência com o livro, assim, foi quando eu percebi que o livro tinha um potencial muito grande na minha vida, foi através do Grande Sertão Veredas. Eu nem lembro que ano era aquele, 2019, 2020. Eu estava numa fase do vestibular, que é uma fase muito difícil, né? A maioridade, aí você sem saber o que fazer da sua vida, como será o seu futuro, trabalho ou faculdade, que curso escolher. Eram muitas questões e eu mesma colocava uma pressão muito grande em mim. E aí eu tive contato com o Grande Sertão Veredas, eu sempre digo que foi o livro que me encontrou, não fui eu que encontrou o livro. E ali eu encontrei nas palavras do Riobaldo a coragem que eu precisava, a paz que às vezes eu achava que nem existia. E ali eu percebi o potencial do livro, que eu não estava usando o livro apenas como uma fuga, e até uma espécie de fuga, mas era uma fuga que me ajudava a voltar para a minha realidade e viver minha realidade de uma forma diferente, de uma melhor forma, podemos dizer assim.
E a experiência mais recente que eu tive, essa experiência catártica, foi com A Paixão Segundo GH, e foi por isso que eu escolhi esse livro. Para quem não conhece, a história é muito simples. Todas essas páginas aqui, elas são fruto de reflexões a partir de um encontro da personagem GH com uma barata. E aí você pensa, mas é só uma barata. Mas não é só uma barata. Se você parar pra pensar, na literatura há muitos encontros assim, com barata, com cebola, com pedras, ou seja lá, o encontro, mas são coisas tidas como supérfluas ou comuns demais e que acabam trazendo um assalto muito grande para quem tem esse contato. A Paixão Segundo GH é um livro narrado em primeira pessoa pela GH, que é a nossa protagonista, e ela é uma mulher de classe média, vive sozinha no apartamento no Rio de Janeiro, e um dia a moça que trabalha na casa dela pede demissão. A GH, então, se vê sozinha naquele espaço, muito entediada, e decide fazer uma faxina naquele compartimento que a empregada acabou de desocupar. Porque a GH achava que, como o quarto fora desocupado, há pouquíssimo tempo, estaria cheio de caixas, estaria bagunçado. Só que quando a GH entra naquele compartimento, o que ela encontra é um espaço quase que imaculado, extremamente limpo. E é nesse contexto que quando a GH abre as portas de um armário, ela dá de cara com a barata e entra em crises filosóficas, existenciais, muitas brisas que pegam a maior parte desse livro. E outra coisa que eu acho legal é que no meio dessa descoberta da GH, quando ela conta pra gente, ela está, na verdade, revisitando as memórias. E ela diz, eu queria tanto ter uma coisa diferente para te entregar, porém, o que eu tenho é essa experiência. E ela pede que o leitor segure nas mãos dela e sirva como companhia, porque sozinha ela não consegue voltar. E eu acho muito legal porque funciona quase como uma pedagogia da leitura, porque quantas pessoas eu escuto falarem que foi muito difícil ler GH, que elas não entendem. E realmente, Clarice Lispector, muitas vezes você não entende. O que você tem que fazer é sentir. E a protagonista sabe que é uma obra difícil, podemos dizer assim. E ela pede, segure nas minhas mãos, não solte minhas mãos e vamos fazer essa travessia aqui. E aqui eu já quero fazer alguns comentários sobre essa obra. Primeiro que a gente pode ler esse grande compartimento como sendo aquele espaço que é só nosso. É o espaço onde a gente guarda as nossas emoções, é o espaço onde a gente guarda as nossas experiências, os nossos afetos e que muitas vezes é desconhecido. Então, eu sinto que às vezes eu preciso ler justamente para acessar esse local que é desconhecido. Porque você imagine, você tem um apartamento, é a sua casa, é o seu espaço e de repente você entra num compartimento e que é desconhecido. E muitas pessoas vivem a vida inteira sem ligar para esse compartimento. Elas vivem a vida inteira ignorando a existência desse espaço. E eu, Andressa, jamais conseguiria viver a minha vida esquecendo desse espaço ou fingindo que esse espaço não está ali. E é por isso que eu leio, porque através da GH e dos questionamentos dela e dessa grande experiência da personagem, eu consigo também ter acesso a esse meu compartimento que é desconhecido e eu quero conhecer. Eu não quero passar por essa vida tendo esse compartimento como um estranho dentro de mim. E embora eu acredite que nós nunca poderemos dizer que nós somos previsíveis, nós não podemos afirmar que nós nos conhecemos com tanta propriedade que já não existe mais nenhum segredo, não existe nenhum mistério. Eu não acredito nisso. Eu acredito que talvez a gente cresça justamente para ter acesso a esses espaços e para tentar de alguma forma se conhecer, o que é uma eterna tentativa, na minha opinião. E a GH me ajudou a bisbilhotar a mobília desse quarto. E eu separei um trecho que está na segunda página do livro. Não é brincadeira, está realmente na segunda página do livro. E foi como um assalto para mim. Lembra que eu falei no início do vídeo sobre como a Clarice me ajuda a me organizar? Então, eu vou ler esse trecho que foi assim, uma revolução na minha vida e que caiu como uma luva naquele exato momento que eu estava fazendo a releitura do livro. E o trecho é o seguinte: perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais.
não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi e voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que eu posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma e sem sequer precisar me procurar. E aí vem a pergunta que revolucionou a minha vida. Estou desorganizada porque perdi o que eu não precisava? E você consegue perceber o que a Clarice escreve aqui? Ou melhor, como é que isso chega até você? Porque isso chegou em mim de uma forma muito estrondosa. Você percebe que a GH é um ser humano. Ou seja, uma pessoa que normalmente deveria ter o quê? Duas pernas. Só que em algum momento ali ela conseguiu uma terceira perna. E essa terceira perna trouxe uma espécie de benefício, que foi uma estabilidade. Mas, como tudo, há os prós, há os contras, bônus e ônus. E um dos ônus era justamente, ao mesmo tempo que era o bônus ter uma estabilidade, o ônus que vinha ligado a isso era estar parada. Então, a GH, por mais que houvesse ali essa estabilidade, ela perdeu um pouco da liberdade, um pouco não, ela perdeu a liberdade dela, ela não podia andar, não podia dançar, não podia correr, e quando essa terceira perna foi embora e que ficou aquele espaço vazio, ela se sente totalmente perdida, desorganizada, como a protagonista fala pra gente. E é interessante notar a escolha da Clarice, né? Ela escolhe um membro ali, é uma terceira perna. E existe aquela ideia do membro fantasma, que mesmo quando o membro ali é amputado, você ainda sente a dor como se o membro estivesse ali, o seu cérebro demora um pouco para processar. E isso serve também para as nossas terceiras pernas que nós encontramos no decorrer da vida, que eu acho que são muitas. A gente se agarra a uma falsa noção de estabilidade e quando a gente perde isso, tudo desmorona, fica realmente desorganizado. E quando eu li esse trecho, eu lembro de estar desorganizada mesmo emocionalmente, porque eu precisava fazer uma escolha. Eu tinha duas opções. Ou eu ficava com aquela terceira perna e sentia uma dor estrondosa, a dor de estar parada, ou eu amputava essa terceira perna, sentia a dor da ausência, mas eu sentia a possibilidade era sentir essa dor em movimento. Então, por mais que estivesse doendo, eu experimentaria momentos ali de liberdade, momentos de paz, momentos de extrema alegria mesmo, de você dançar na chuva e correr e pular. E o que eu escolhi foi ficar sem a minha terceira perna. E com a GH eu fiquei muito desorganizada. Confesso que até hoje eu ainda sinto falta dessa terceira perna, mas não é algo que me paralisa. E eu sei que eu não preciso dessa terceira perna. Eu acho que a parte mais difícil que a GH me ensinou é que é difícil convencer o nosso cérebro de que a gente não precisa daquilo. E quando o nosso cérebro é convencido, fica meio difícil também convencer o nosso coração de que a gente não precisa daquela terceira perna, que o normal para nossa espécie é ter apenas dois membros inferiores na vida, né? E assim, muitas coisas servem de consolo, né? A própria literatura serve de consolo, mas eu lembro que eu lembrei daquela música do Belchior, Tudo Outra Vez, e ele canta, e vou viver as coisas novas que também são boas, porque arrancar esse terceiro membro é reaprender a caminhar, é reaprender realmente, é como se você estivesse de novo engatinhando, aprendendo. Quando a gente arranca essas terceiras pernas, é como reaprender a viver, porque você passou tanto tempo naquela estabilidade, e às vezes é até uma falsa estabilidade, precisamos colocar isso em xeque também, que fica difícil voltar para aquele estado primitivo, para aquele estado inicial onde a gente acabava tendo essa liberdade, porque às vezes o terror é estar diante da liberdade, é você perceber, eu posso fazer isso, mas posso fazer aquilo também, e aí, como é que fica? Nasce então o problema da angústia. Tem outro momento também que a GH fala sobre a questão de desistir. Como desistir é uma escolha muito sagrada. E eu lembro que isso também me organizou muito, porque abrir mão dessa terceira perna estava no campo do desistir também. E eu sou uma pessoa que eu gosto de segurar a corda até o último momento. Assim, antes de desistir, eu faço uma série de questionamentos. Eu fico me perguntando
qual a motivação da minha desistência? Porque se a minha motivação for o medo, eu não desisto, porque eu não quero que o medo seja o motor da minha vida. Porque por mais que a gente diga que o medo paralisa, até a forma dele paralisar também é algum problema ali, né? Acaba movimentando de alguma forma a nossa vida, talvez não pro lado que a gente queira. Então, eu precisei realmente questionar as bases da minha decisão e, a partir disso, tomar essa decisão de desistir, que ninguém fala como é difícil. E aí entra o papel da literatura. Ninguém me disse como era difícil desistir, como a gente sentia falta dessa terceira perna, só que a GH falou isso através da literatura. Isso chegou até mim e me ajudou a passar por essa fase. Assim como ninguém tinha me mostrado como era difícil carregar uma paixão que carrega o nome de Simples. Só que a Annie Ernaux escreveu o livro Paixão Simples e me mostrou que de simples essas paixões não tem nada. A Blimunda e o Baltazar me mostraram como é necessário a gente conservar, manter viva ali a nuvem de vontades dentro da gente. O Riobaldo me mostrou que a vida é muito perigosa, porque a gente não aprende, a gente não nasce sabendo como é viver. Você ensaia essa peça, mas o ensaio já é o próprio espetáculo. Eu também não sabia como doía perder pessoas que a gente ama, mas de repente a Rosa Monteiro escreveu a ridícula ideia de nunca mais te ver e mostrou ali como é vulnerável, como a gente se torna vulnerável quando a gente perde alguém que a gente gosta muito. Então, os livros me ajudam a me organizar. Eu trouxe aqui um exemplo que foi da GH, mas poderia trazer muitos outros exemplos. A questão é que a literatura, ela serve para mim como essa ferramenta. Eu leio para me conhecer, eu leio para lidar com quem eu sou, eu leio para revolucionar a minha vida, para não ficar parada, para não ficar conformada com as coisas. E eu sou fruto daquilo que eu leio mesmo, e ainda bem que eu leio, ainda bem que você está aqui. Eu acho que se você está aqui, você é alguém como eu. Quando eu penso na morte, a primeira coisa que vem na minha mente é: será que no céu tem livro? Porque eu não consigo imaginar a minha vida sem os livros. Então, na verdade, esse vídeo aqui, eu não sei exatamente o que esse vídeo é, não sei se é uma resenha, não sei se é brisa filosófica, devaneios de uma leitora solitária, eu não sei. Mas eu estou tentando, vai pro YouTube, eu espero que dê certo a edição. Com certeza a edição não vai sair a melhor edição de todas, porque eu ainda estou aprendendo, não sei se a captação de áudio ficou muito boa, mas eu estou tentando, é uma tentativa, e se tudo der certo, nos veremos aí no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia, por ter tido paciência de me escutar até aqui. Sou só uma garota louca do Leio Tanto. E eu espero que vocês tenham realmente gostado. Se você tiver gostado, compartilha o vídeo, comenta, se inscreve no meu canal. Tem tudo para ser realmente um momento legal, uma história legal. Não sei como é que vai ser, mas eu espero que dê tudo certo. Tchau, tchau e até a próxima!